Enfim, meus irmãos, o pastor hoje ele me deixou com a bênção para trazer a palavra para os irmãos e creio que Deus vai me usar e vai abençoar você assim como Ele abençoa todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra então, lá em João, capítulo, não, me desculpe, lá em Êxodo, capítulo de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 25. Êxodo, capítulo 23, versículo de número 25. Êxodo capítulo 23, versículo de número 25. Antes de nós entrarmos na leitura, vou pedir aos irmãos sobre alguém aqui já passou por alguma doença que ficou até mesmo de cama, por assim dizer, que ficou mais de um dia mal, que ficou, a pessoa chegou a ficar internada. Alguém já passou por momentos assim, por situações assim? Eu já passei assim também. E teve um dia que foi num sábado de grupo jovens, naquele evento que teve que vem o pessoal de Guarapuava, vem mais alguns jovens de outras cidades, de outras regiões. A gente subiu depois, tomou um café lá com os jovens lá em cima, e depois adivinha o que o camarada aqui foi fazer? Comi, tomei. Os irmãos me conhecem, né? Que eu não sou fraco para comida, né? E depois disso, a gente foi lá, vamos tomar um sorvete. Vamos, já estava estufado, né? Fui lá, tomei o sorvete. No outro dia, adivinha o que aconteceu? Vim no culto, tranquilo. Terminou o culto, a barriga. E começou. O que deu? Intoxicação alimentar. Aquela mistureba de coisa. E, enfim, eu passei sábado, domingo, e na segunda-feira eu tinha que começar na empresa nova. Eu tinha mudado de empresa, tinha que começar a segunda. Imagina só, o pessoal vomitando, ali mal de estômago começar. Tô bem? Tive que fazer um monte de exame, eu tive que tomar um monte de remédio, assim vai. Mas foi naquele momento, eu percebi que o corpo nosso é um corpo frágil. Qualquer coisinha, a gente se machuca, qualquer coisinha a gente sente dor, a gente se sente triste, a gente se sente magoado, ou muitas vezes até mesmo desanimado. Desânimo vem sobre nossas vidas, a gente não é impune a isso. Mas hoje eu trouxe uma palavra sobre imunidade espiritual. O pastor comentou sobre isso, não me lembro em qual culto que foi, mas foi pouco tempo, semanas atrás, se não me engano foi semana passada. Ele falou sobre imunidade espiritual. Ele não falou em si sobre isso, mas ele no meio do culto ele falou sobre essa frase, me chamou muita atenção. Que nós não devemos somente ter uma imunidade para o nosso corpo físico. Lá, quando você está com uma imunidade baixa, o que você faz? Você vai, faz exercício, você procura alimentos melhores para a sua saúde, e assim vai. Mas imunidade espiritual, como que funciona? Irmão Neodir, para o senhor, o que significa imunidade espiritual? Para mim ter uma imunidade boa com Deus, o que eu preciso fazer? Amém. Exatamente isso, irmão. Irmão Sidney, para o senhor, o que o senhor acha ou tem a certeza que significa imunidade espiritual com Deus? Amém. Amém. Exatamente. Os irmãos pegaram na veia. São coisas importantíssimas. Se o nosso corpo físico ele precisa se alimentar, ele precisa de água, ele precisa de exercício, a nossa vida espiritual com Deus também. Assim como os irmãos falaram, eu tenho que estar em sincronia com Deus. Eu tenho que estar cada dia mais recebendo palavra, recebendo palavra. Ah, mas eu já li toda a Bíblia, eu já sei de todos os assuntos. O que você está pregando agora até já sei. Tem pessoas que falam isso, tem pessoas que são assim de coração. Mas aquela pessoa que tem como que eu posso dizer, uma intimidade com Deus, se renova. A palavra mesmo diz isso. A palavra se renova, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que estar firme com Deus. E aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo de número 25, diz assim, ó, e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O que tem a ver isso aqui com imunidade espiritual? Vemos aqui que, e servireis ao Senhor vosso Deus. Ou seja, se eu não servir ao Senhor, eu vou receber a bênção de Deus? Eu posso, por exemplo assim, eu tenho um parente meu que está enfermo, está de cama, está lá com um câncer, vamos supor.
Um exemplo só. Está lá com câncer, a pessoa não serve a Deus. Mas quando a igreja ora, ela se reúne, pede para Deus, Deus pode operar a cura? Pode, com certeza. Mas já tem outros casos que quando a pessoa serve a Deus, a bênção acontece. Por isso que foi claro e simples aqui. Se servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão. Ele vai tirar de ti as enfermidades. Ou seja, meus irmãos, quando eu busco a Deus, cura, libertação, para mim, para minha casa, para aquele amigo, para aquele colega de trabalho, libertação, uma cura, seja em qualquer área da vida daquela pessoa, Deus opera. Mas a pessoa precisa servir a Deus. É como diz, né? Se eu tenho a bênção de Deus, eu posso dar a bênção. Mas para isso acontecer, eu preciso fazer o quê? Estar em sincronia com Deus. Eu preciso estar lado a lado com Deus. Um exemplo muito fácil de a gente entender, que eu busquei na Bíblia, está lá em João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo de número 1. Creio que os irmãos já conhecem essa passagem bíblica. O capítulo inteiro fala sobre esse homem aqui, que ele era cego desde nascença, mas eu busquei que a gente vai resumir alguns versículos, mas creio que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Antes de nós entrarmos à leitura, eu até marquei aqui, meus irmãos, uma frase que eu busquei, né? Busquei conhecimento para eu trazer aqui para os irmãos, uma frase que é bem importante, que diz assim, ó. Não está na Bíblia, não é bíblico isso, né? Mas aquelas frases que têm grande impacto. Diz assim, ó: se você não arrumar tempo para cuidar de sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar de sua doença. Alguém já ouviu isso de alguma pessoa quando você está lá se esforçando demais o teu corpo físico, você fala, vai com calma, vai com calma. Você pode não estar sentindo a dor agora, mas lá na frente você vai sentir. Eu já ouvi isso muitas vezes, que quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo, né? Faz isso e faz aquilo, mas depois. Eu tenho que cuidar agora, para depois eu também estar firme com Deus, em questão de vida espiritual. Ou seja, eu tenho sempre que tomar cuidado. Nosso corpo físico, a gente tem tanto cuidado, mas a nossa vida espiritual requer um cuidado, para que lá no final não venha a sofrer. Assim como, quem se lembra do rei Saul, né? Rei Saul que foi levantado por Deus. Mas no final, o que aconteceu? Ele se perdeu. Porque ele já não tinha mais intimidade com Deus. Porque ele começou bem, ele não dava tempo para Deus. No final ali do seu reinado, ele deixava Deus de lado. Só cuidava de si mesmo, queria fazer as coisas com o seu próprio entendimento. E assim foi. E ele se perdeu. Ele se perdeu. Por isso que eu, desde o início, se eu comecei a ter uma intimidade com Deus, eu tenho que cada dia estar alimentando essa intimidade com Deus, para que Deus venha abençoar a minha casa, para que Deus venha abençoar meu trabalho, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, a minha vida ali em questão de saúde. Deus vai operar, mas eu preciso buscar a Ele. E aqui em João capítulo 9, fala de um cego de nascença. Esse homem, eu vou contar um pouco a história antes de nós entrarmos na leitura. Esse homem, ao ler, a gente vai entender que ele era cego desde nascença, nasceu cego. E ele não servia a Deus, ele nem conhecia quem era Jesus Cristo. Nessa época, Jesus estava sobre a terra. Ele não conhecia. Versículo 1, diz assim, ó: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos que perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha só, vamos parar por aqui. Jesus ele falou uma coisa muito importante. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Durante a noite, quem aqui já trabalhou de noite? Já fez alguma coisa de noite? Ali em casa ou no próprio trabalho? De dia é muito melhor trabalhar, certo? Eu ali, durante o dia, é muito melhor a gente trabalhar. Jesus ele foi bem claro que durante a noite é mais complicado de se fazer as coisas. Tem relação com a frase que eu trouxe para os irmãos. Se eu deixar para tarde, à noite, quando eu estou cansado, quando eu já estou deitado, eu não vou clamar a Deus. Eu não vou buscar Deus, porque a minha carne vai estar fraca. A minha carne vai estar cansada. E quando o nosso corpo físico está cansado, o que a gente quer? Quer descansar. Por isso que Jesus ele falou assim, ó, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou, mas enquanto é dia. Enquanto é dia. Versículo 5. Enquanto
Estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém, meus irmãos? Podemos ver aqui, então, que a obediência daquele homem. Ele foi curado. Ele nem conhecia Jesus Cristo. Jesus, ele estava passando, viu que aquele homem era cego, né? Foi lá e curou. Mas, depois que ele lá fez o que Jesus fez, cuspiu na terra, e com a saliva dele fez um lodo, e passou nos olhos daquele homem, ele falou: você vai no tanque de Siloé. Aquele homem, depois, né? Nossa, eu acho que pode ser mentira. Tem pessoas que são assim. Pessoas que não acreditam na bênção. Pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Ah, e se for mentira? Ah, eu não vou ir lá no tanque de Siloé. Né, esse tanque poderia estar perto, poderia estar longe. Ele poderia ser desobediente a Jesus Cristo. Mas tem uma grande mensagem para nós, que a obediência, ela gera bênção. Se aquele homem não fosse no tanque de Siloé, quem diria, será que ele seria curado? Porque ali, Jesus ele também fez uma prova com ele, a questão de obediência. Se você não tem uma vida espiritual, você pode ter agora, mas tem que ser obediente a mim. Como que eu vou ter uma vida espiritual? Como que eu vou ter uma vida saudável com Deus se eu não for obediente a Ele? É igual um filho, né? O filho, quando ele desobedece o pai ou a mãe, nunca tem aquela intimidade, nunca tem aquele afeto. É sempre o filho ou a filha, quem for, quem seja, a pessoa sempre vai estar levando ali exortação, 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 exortação em cima de exortação. E aquela criança, aquele jovem, desde criança, desde pequeno, começa a se frustrar. Porque não tem uma intimidade. Porque a pessoa é desobediente, porque a pessoa é arrogante, é ignorante. E muitas vezes as pessoas estão assim com Deus. Eu me coloco nesse lugar. Muitas vezes a gente quer fazer da nossa vontade. Deus, ele quer operar. Mas a minha vontade impede isso. É como eu estou aqui. A bênção de Deus está na minha frente, mas tem uma barreira aqui, porque eu quero fazer do meu jeito. E as coisas não acontecem do nosso jeito. Por isso que Jesus falou: você vai no tanque de Siloé. E aquele homem fez o quê? Ele foi no tanque de Siloé. E ele voltou vendo. Versículo de número 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não o chamaram os pais do que agora via. Vemos então aqui que aqueles fariseus, aquelas pessoas, né, que ao invés de: nossa, cara, você enxergou agora, né? Eu imagino, né, se fosse eu, você está vendo aqui, ó, tá me vendo eu? Quantos eu tenho aqui? Eu estaria, nossa, alegre. A pessoa: não, quem que fez isso com você? Como assim? Do nada chega um cara e gospe ali na terra e passa, que nojo, cara. Não teria pessoas que iriam fazer isso, iriam falar isso, ia contra essa pessoa? Mas aquele homem ali, né, ele: olha, eu não conheço ele, mas eu sei que ele me curou. Aquele homem, ele continua ali, como que eu posso dizer, sendo agradecido por Deus em suas palavras. Ele não atacou Jesus Cristo, porque eram pessoas que estavam ao redor dele. Se ele quisesse, poderia: nossa, é verdade, eu nem sei quem é esse cara, ele fez essas coisas comigo. Mas ele foi bem claro: eu não conheço ele, mas eu sei que ele me curou. E as outras pessoas: não, vamos levar lá para os fariseus, porque não sei o quê, porque ele trabalhou no sábado e não pode isso. Foram lá falar com os pais do homem.
E o que os pais... a gente não vai ler, vou explicar para os irmãos, para a gente não ficar muito na leitura. Os pais do homem também, entenda bem, os pais não chegaram a falar, dar o conhecimento do que havia acontecido, porque eles temiam muito os fariseus. Porque os fariseus, o que eles faziam? Eles expulsavam da sinagoga, eram pessoas ruins de coração. Ou seja, eles temiam. Lá no versículo 23, fala assim, por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Não, no versículo 22 diz assim, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham se resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, ali desde aquele princípio, desde a época de Jesus Cristo, já existia perseguição. Sabe, se aquele homem que falou, eu não sei quem me curou, mas aquele homem, ele me curou. Se ele tivesse falado, foi Jesus Cristo, o que ia acontecer? Aquele homem poderia ser morto naquela mesma hora. Poderia ser preso, ele poderia ser ali, seus pais poderiam ser perseguidos, mas os pais também falaram, eu não sei quem curou ele. Eu não sei, porque eles tinham medo. Irmãos, o mundo a todo momento vai tentar nos atacar, mas se eu tiver medo, eu vou perecer. Uma vez a gente estava lá no... Gustavo vai se lembrar. Domingo a gente teve aqui a apresentação dos jovens, a gente foi lá na casa do irmão Natanel almoçar. E passando a tarde, a gente almoçou, a gente ali conversou, e era umas 5 horas da tarde, a gente sentou lá na garagem dele, pegamos as cadeiras, sentamos e começamos a conversar. E assim foi, conversa vai, conversa vem, chegou no momento de a gente falar sobre a palavra de Deus. E eu perguntei para cada um, quem você se espelha mais na Bíblia? Os irmãos assim já se espelharam em pessoas na Bíblia? Nossa, o cara fez isso, nossa, Jesus fez isso, nossa, Moisés era assim, Paulo era assim. E eu perguntei também para o Gustavo, quem que você falou para mim que você se espelha, que você se sente motivado? O Paulo. E eu falei para ele, então tente ser não ser como Paulo, mas, sabe, buscar exemplo como o que Paulo fazia. Ele pregava, ele não tinha medo. E chegou o Vinícius, ele falou para mim que ele se espelhava em Davi. Ele admirava Davi. Ele falou contra a batalha do Davi contra o gigante Golias. E eu perguntei assim para ele, e o que Davi precisou ter para ir para a batalha contra o gigante Golias? Ele falou para mim, ele precisou ter fé. O básico. Fé. A fé, qualquer um... faço uma pergunta para os irmãos. Qualquer um pode dizer que tem fé? Qualquer um pode dizer. Eu tenho fé que... eu tenho fé numa pedra, eu tenho fé não sei do que. Tem pessoas que têm fé em qualquer coisa, irmãos. Qualquer um pode dizer que tem fé. Mas o mais importante, vamos ver se os irmãos podem me ajudar nisso. O que mais Davi precisou? Atitude. Mais uma. Mais alguém. O que mais Davi precisou para ir até... chegar na frente do gigante Golias para derrubar aquele gigante? O que mais precisou? Confiança. Mais uma. Só mais um. Vamos ver se o irmão chega na veia. Só mais uma. Fé, atitude, confiança. Mais uma coisa só, que é parecido com confiança. Para pegar bem na veia. Algum irmão quer falar? Dole uma, dole duas. Ganha o jantar. Não. Aí não vamos falar tanto, né? Irmãos, ele precisa de uma coisa muito importante. Coragem. Coragem. Porque fé, como eu disse, qualquer um pode ter fé. Mas coragem também é necessária. Davi, ele poderia, nossa, eu tenho fé, vou lá derrubar o gigante. Foi lá, se ele tivesse coragem, não dá para mim não, né? Ele foi lá, não, eu sou enviado de Deus, eu vou derrubar esse gigante. Assim aconteceu a mesma coisa com esse homem. Ele teve coragem. Estava no meio dos fariseus, de pessoas que eram do mundanas, pessoas que estavam atacando ele, atacando seus pais. Mas ele fez o quê? Eu sei que aquele homem me curou, mas eu não vou atacar ele, porque ele operou a bênção em mim. E muitos de nós, quando o mundo está nos atacando, ao invés de a gente continuar firme, a gente vai tentando recuar, né? Se escondendo, eu vou ficar quieto no meu canto, porque senão vai sobrar para mim. Perseguição. Mas continuando a leitura, lá no versículo de número 25, diz assim, Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vô-lo disse e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também
seus discípulos, então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Perdão. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Expulsaram-no. Jesus ouviu que os tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu, filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Bom, aqui já nos basta, meus irmãos. Podemos ver então que, depois que foram lá interrogar a família daquele homem, fizeram toda aquela contenda aí, tentando qualquer coisa para tentar fazer aquele homem cair, para tentar ele ir contra Jesus Cristo. E chegou no momento que eles expulsaram ele, lá no meio da sinagoga, de onde eles estavam, e aquele homem saiu do meio de lá. E Jesus encontrou ele novamente. E ele perguntou: você crê em Deus? E o homem, ele não tinha conhecimento quem era Deus, ele mal conhecia quem era Jesus. Ele perguntou: quem é esse, para que eu possa crer nele? E Jesus, ele falou: tá bem aqui na tua frente. Ele não falou com essas palavras, mas tá bem aqui na tua frente. Sou eu. O que ele falou? Eu creio então, Senhor. Entendemos nós que aquele homem, ele não tinha uma vida, uma intimidade com Deus, ele não sabia nem conhecia quem era Deus. Ele era cego, ele mendigava, a Bíblia mesmo falou que ele mendigava. Todo mundo conhecia ele: aquele lá que mendiga, aquele lá que é cego, aquele lá que vive sofrendo, aquele lá que vive nas costas das pessoas. Mas ele passou a enxergar, ele passou a crer em Deus. Ou seja, ele começou a ter uma imunidade espiritual. Ele começou a buscar Deus, ele começou a ter intimidade com Deus. Jesus, esses homens estão ali, todo revoltado com o Senhor, mas eu creio no Senhor. A partir de agora eu vou crer no Senhor. Como o irmão Nedir estava falando, ele trouxe a palavra para os irmãos, ele falou: se durante essa semana a gente fez alguma coisa que não agradou a Deus, que ali não pedir perdão para ele, basta você pedir agora. Basta você se renovar em Deus agora. É isso que o homem fez, ele se renovou. Ele passou a enxergar, naquele momento, creio eu, que ele não voltou mais a mendigar, que ele não voltou mais a ser reconhecido como um mendigo, como aquele que vivia nas costas dos outros. Ele começou uma vida nova com Deus agora. Tudo começou a mudar para ele, porque ele começou a crer. E então aqueles fariseus, ali perto, como que o diabo é sujo, meus irmãos? O diabo, ele não consegue ficar longe de alguém que serve a Deus, porque ele quer tentar derrubar. Aquelas pessoas, em vez de se afastarem, logo não, ficaram lá escutando, falou: Jesus, então o Senhor está dizendo que nós somos pecadores também, que nós somos cegos também? Jesus, ele foi bem claro aqui, Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Tem pessoas, meus irmãos, que eu vou falar uma frase que acredito que os irmãos já ouviram essa. Uma das piores pessoas, em questão de caráter agora falando, é aquela pessoa que pode ver, mas ela não quer enxergar. Aquelas pessoas, elas viram o que aconteceu. Elas não queriam acreditar. Elas não queriam enxergar a obra que Jesus fez. Mas chega um momento que a gente precisa acreditar. Poxa, nossa, aquele homem, ele precisou acreditar. Ele teve aquela sede: não, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Essa sede, meus irmãos, assim como esse homem teve, nós temos que ter em nosso coração. Buscar cada vez mais, para que minha intimidade com Deus venha florescer cada vez mais. Amém? Agora, para a gente terminar, lá em Jeremias, último versículo, Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, versículo
de número 4. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 4. Diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, meus irmãos? Aqui agora bate com tudo que o irmão Neodir ele falou no início, né? Se a gente for precisar ser renovado com Deus, não somente aqui, eu conto hoje de cura e libertação, mas se você precisa de um renovo com Deus em qualquer área de sua vida, eu não sei, mas Deus sabe. Chegou o momento de você falar: Deus, o Senhor é meu oleiro, o Senhor pode me renovar novamente, então eu preciso de um renovo. Eu não sei qual é o seu problema na sua vida, mas Deus sabe, por isso você tem que se abrir para Deus. Assim como foi aquele homem. Ele se abriu a Jesus, ele começou a servir a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus. Ah, mas eu conheço a Deus. Mas busque ter uma imunidade boa, saudável, espiritualmente falando, com Deus. Amém, meus irmãos?